Boa noite, irmãos. Boa noite. Vamos nos colocar de pé, vamos celebrar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, mas antes vamos orar, falar com o Senhor. Pai, nós estamos aqui, Pai, em Teu nome reunidos, com o único propósito de celebrar ao Senhor, de ter comunhão uns com os outros, e que o Senhor venha falar aos nossos corações essa noite. É no nome de Jesus que nós oramos, agradecidos por tudo. Amém, amém. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. E tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor. Vamos cantar mais uma vez, bom estarmos. Você pode cumprimentar a pessoa que está do seu lado? Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Graça e paz, meus irmãos e irmãs. Vamos agora fazer a leitura da palavra de Deus. Esta leitura está na primeira carta de Pedro, capítulo 3, o verso 15. Diz assim a palavra do nosso Deus a nós, nesta noite. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então eu vou repetir aqui a primeira frase desse versículo. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Então a Ele seja o louvor, a honra e a glória e a dedicação da nossa vida a Ele. Vamos continuar o nosso culto em celebração a Ele. A Ti seja consagrada minha vida, ó meu Senhor, meus momentos e meus dias sejam só em Teu louvor, sempre minhas mãos se movam com presteza e com amor, e meus pés velozes corram ao serviço do Senhor. Minha voz agora toma para o Teu louvor cantar, toma
aos lábios meus, fazendo para sempre proclamar. Minha prata e ouro toma na de minha inteira herança usa para sempre bem fazer. A vontade minha toma, sujeitando-te, Senhor, meu coração fazendo o teu trono, ó Salvador. Meu amor e meu desejo sejam só me honrar. Faze que meu ser inteiro eu te possa consagrar. Que as nossas vidas inteiras, né, sejam para a honra e a glória do nome do nosso Deus e que Ele possa, de fato, reinar em nós. Vamos continuar louvando o nome do Senhor. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só meu desejo é: vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajudar-me, ó Deus. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajudar-me, ó Deus.
coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Se pedirmos, tu virás, tua chuva derramarás. 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 Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Como nós precisamos de ti, Pai, e que o Senhor, Pai, venha sobre cada vida aqui, que possamos cada dia ter um coração quebrantado e contrito, qual o Senhor não rejeita, Pai. E que possamos, juntos como igreja, refletir a Tua glória, que possamos todos os dias nos arrependermos dos nossos pecados e podermos seguir o Senhor de coração, com todo o nosso amor, Pai. Nós entregamos a Ti esses louvores, toda essa adoração. Receba o culto que prestamos a Ti, no nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Eu convido as crianças para virem à frente. Vamos orar pelo culto infantil. Então vamos orar por nossas crianças e pelo culto infantil. Pai de amor, nós te agradecemos pela vida destas crianças, pelo culto infantil, que elas vão estar agora celebrando a Ti, e que o Senhor esteja com elas. Que o Espírito Santo esteja conduzindo a vida delas e a palavra do Senhor em seus corações, o louvor e a oração delas a Ti. Abençoa também a Sua palavra nesta noite aos nossos corações. Guia-nos pelo Teu Santo Espírito. Santifica o Teu nome em nós. Nos dê uma vida santa no Senhor Jesus. É no nome dele que nós oramos. Amém. A palavra de Deus em 1 Pedro 3,15 é um chamado a todos nós que cremos em Cristo e que recebemos dele
o direito de sermos como Ele, filhos de Deus, para santificarmos nossa vida a Ele. Santificar nossa vida a Cristo, santificar nossa vida a Deus. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Em que sentido nós vamos santificar a nossa vida a Cristo? Santificar a nossa vida a Ele como Senhor da nossa vida. O que isso significa para nós, irmãos? Cristo é meu Senhor. Cristo é Senhor de sua vida. O que isso significa para nós? Significa reconhecer em Cristo que Ele é Deus, que Ele é o dono da nossa vida, Ele é o nosso Criador, Ele é o nosso Salvador. E o que quer dizer santificar a nossa vida a Ele? É consagrarmos a Ele, dedicar a nossa vida a Cristo. E se Ele é o Senhor, como de fato é, então nós vamos viver em submissão à sua vontade, ao governo de Cristo sobre a nossa vida, porque Ele é o Senhor, Ele é Rei, Ele é o nosso Deus Criador e Salvador. E nós, santificando a nossa vida a Ele, nós reconhecemos que Ele é soberano, ou seja, Ele está acima de nós. A autoridade, o poder, a honra e a glória pertencem a Ele. E nós fazemos parte disto, como salvos. E Jesus, Ele disse que Ele não apenas nos considera servos, mas amigos. E como amigos, Ele nos revela tudo o que Ele pensa e compartilha conosco a sua glória. De uma maneira ainda mais específica, especial, Jesus, Ele é o nosso irmão. Embora sendo Deus, se fez nosso irmão de humanidade. Um homem perfeito e capaz de tomar o nosso lugar para receber o castigo dos nossos pecados, para cumprir a vontade de Deus de fazer a justiça por nós. Ou seja, nós deveríamos ser condenados, não apenas uma morte física, mas uma separação eterna de Deus. Mas Jesus, Ele tomou o nosso lugar na cruz, na morte. E Ele derrotou a morte, Ele derrotou o inferno, Ele derrotou Satanás, para que nele pudéssemos viver para o seu senhorio, para a glória de Deus. Então, antes, santificai a Cristo como Senhor no vosso coração. Por que no nosso coração? A palavra de Deus diz que do coração procedem as saídas da vida. Claro que o coração seria então um símbolo do centro das nossas emoções, da realidade dos nossos desejos, sentimentos, relativo à nossa mente, à nossa alma. E falando na questão de sentimento, ou da virtude de querer, de gostar, de amar, então é o coração. No coração. Guarda o teu coração. Guarda no teu coração a palavra de Deus para não pecar contra Ele.
Guarda no teu coração a vontade de Deus, porque a sua boca vai falar daquilo que o seu coração estiver cheio. Então você pode falar coisas boas ou más. Você pode glorificar a Deus ou desonrá-lo. Então, santificar a Cristo no nosso coração. Então, tem tudo a ver com uma esperança, com uma expectativa que nós temos de Deus. A palavra de Deus na carta aos Hebreus diz o seguinte: aquele que se aproxima de Deus é necessário crer que Ele existe. Mas crer na existência de Deus também tem um propósito de esperança. Qual é a minha esperança? Qual é a sua esperança? Não apenas uma esperança como possibilidade, mas uma esperança como certeza, porque é a esperança da fé. E o que nós esperamos de Deus? É a vida eterna, uma vida para sempre com Ele, que nós vivemos aqui e vamos continuar vivendo com Ele na eternidade, no céu. E para a gente poder compartilhar essa esperança, nós precisamos ter uma vida consagrada a Deus, nós precisamos ter uma vida santificada a Ele como Senhor. Porque as pessoas vão ouvir não apenas as nossas palavras, mas elas vão também ler a nossa vida. Elas vão ver a santidade de Deus no nosso viver. O compromisso, o comprometimento que temos com Deus através da nossa maneira de viver. Porque nós devemos ser exatamente aquilo que nós cremos em Cristo. Nós somos exatamente aquilo que nós estamos vivendo para Cristo. E é no coração que as coisas devem nascer, devem começar. Como é que eu e você devemos amar a Deus? E eu quero que você também preste atenção nisso, porque é a essência de toda a palavra de Deus, de toda a lei de Deus. Alguém chegou para Jesus e perguntou para ele: mestre, qual é o maior de todos os mandamentos? Aí Jesus voltou a pergunta para ele: como é que você vê na lei de Deus? E então ele respondeu: olha, o primeiro e maior mandamento da lei de Deus é: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Então, de todo o coração, ou seja, de toda a tua vida, de todo o teu amor, com toda expectativa da sua esperança da eternidade, mas da glória de Deus no presente do seu viver. Porque nós não estamos simplesmente preparando para viver uma eternidade que vai acontecer, mas nós devemos já estar vivendo uma eternidade que já começamos. Cristo é a certeza e a esperança dessa eternidade. Certeza porque Ele nos deu. O que Jesus disse? Aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em juízo de condenação, pois já passou da morte para a vida. Então devemos santificar a nossa vida a Cristo como Senhor, consagrar a nossa vida a Ele. Quando? Agora, hoje. Então devemos consagrar hoje a nossa vida ao Senhor, santificá-la ao Senhor, nos purificar do pecado, nos livrar das influências
pecaminosas deste mundo, disciplinar o nosso eu, para que ele seja um eu submisso a Cristo e não controlador como natureza humana, carnal, sobre a nossa vida. Não mais eu, ou seja, não este mundo, não a minha vontade, não a minha razão, mas Cristo, porque agora a minha vida é dele. Eu reconheço que ele me criou, reconheço que sou um pecador depois que ele me criou, mas agora eu reconheço que ele morreu pelos meus pecados e com a sua morte ele pagou o preço deles, mas com a sua ressurreição ele venceu a morte por mim e me libertou da escravidão do pecado e da condenação eterna. Dedicar a Cristo a nossa vida, dedicar a Ele o nosso coração, e isso por inteiro. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Não é amar enquanto as coisas estão indo bem, é amar em todo o tempo. Não é amar convenientemente ao nosso conforto pessoal, mas é amar acima de tudo. Nós somos orientados a sermos agradecidos a Deus em tudo dai graças. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Deus deve ser honrado na nossa vida, Deus deve ser glorificado. Então, dedicar a Deus o nosso coração por inteiro, dar a Ele o nosso amor, dedicar a Ele toda a nossa vida, e assim podermos compartilhar a esperança que há em nós, porque as pessoas vão ouvir e ler o nosso testemunho através da nossa vida. As pessoas vão perceber a glória de Deus em nós, vão ver nas nossas obras a presença e a glória de Cristo, a salvação dele. E por que devemos santificar a nossa vida ao Senhor? Nós temos um motivo, poder dar a razão da esperança que há em nós, mas é também para podermos ser adoradores de verdade, adoradores que Deus quer, que Ele aprova, adoradores que Deus tem buscado, adoradores que o adoram em espírito e em verdade. No Salmo 116, o verso 17, o salmista diz que ele daria honra, glória e louvor ao Senhor. Também nesse mesmo salmo, ele diz que adoraria ao Senhor junto de todo o seu povo, pagaria os seus votos no meio de todo o povo de Deus. Então, adoração a Deus. Tudo o que eu estou vivendo é em santidade a Cristo, para o louvor, honra e glória do seu nome. E a igreja, como uma instituição da qual nós somos o corpo de Cristo e fazemos parte, ela vai ser também propagada por meio da nossa vida. E as pessoas vão poder ouvir
o nosso testemunho e saber que igreja nós pertencemos. Infelizmente, existe uma situação de que alguém deu mau testemunho, escandalizou a todos. Se você, como um cristão, falha em santificar a sua vida a Cristo, além das pessoas não crerem na razão da esperança que você está compartilhando, ainda vão falar mal de toda a cristandade. Que responsabilidade é a nossa, não é mesmo? Mas eu quero que os irmãos entendam que um compromisso pessoal e ao mesmo tempo como igreja, de adorar a Deus de todo o nosso coração, de santificar a nossa vida a Ele, faz parte da nossa intimidade com Deus. E de uma maneira muito particular, uma intimidade pessoal. Deus me conhece e sabe quem eu sou o tempo todo. Deus conhece você e sabe quem é você o tempo todo. Ele vê tudo o que pensamos. E não só o que pensamos, Ele conhece todas as intenções do nosso coração. E Ele é capaz de saber tudo o que vamos fazer durante toda a nossa vida, pelo que Ele conhece e vê de cada um de nós. Porque Ele tem esse poder. Um poder que nós não compreendemos, mas que Ele tem. E que você nem imagina que seria capaz de entristecer o Espírito Santo de Deus, de desonrar a Deus. Você nem imagina que isso vai acontecer com você. E você acaba praticando esse tipo de atitude exatamente porque não cuidou de santificar sua vida a Cristo como seu Senhor no seu coração. Quando é que nós vamos santificar a nossa vida ao Senhor? É hoje. Mas qual é a necessidade que a gente tem de estar na presença do Senhor em santidade? O tempo todo, em todo dia. Jesus ele fala que para segui-lo, nós temos que não apenas renunciar ao nosso eu, mas tomar cada dia a nossa cruz. É um compromisso diário a santidade com Deus. Porque nós precisamos renovar a nossa pessoa interior. E ela é renovada na fé em Cristo. Ela é renovada e transformada pela palavra de Deus. Ela também é renovada e transformada pelo poder e a direção do Espírito Santo de Deus que Ele deu para poder viver conosco, habitar em nós. Então nós vamos santificar a nossa vida a Deus para poder adorá-lo, para poder amá-lo de todo o nosso coração, com o coração inteiro. Mas também para sermos adoradores em todo o tempo de Deus. Se a vida com Ele é eterna, por que eu vou priorizar apenas momentos da minha vida para orar, para ler a Bíblia, para estar na igreja? E o resto? E o restante? Também o restante tem que ser com Ele. Ele precisa ser Senhor do meu pensamento, Senhor do que eu vejo, Senhor do que eu sinto, Senhor do que eu estou pretendendo fazer, Senhor das minhas reações diante das circunstâncias da vida, porque
Ele é o meu Deus Salvador. E é para Ele que eu vivo. E em tudo, em toda a minha maneira de viver, Ele deve ser honrado. Na certeza de que Ele está não apenas cuidando de mim, ou cuidando de você, mas na plena certeza de fé que todas as coisas vão contribuir para o nosso bem, para que alcancemos o objetivo de Deus para a nossa vida, que é sermos semelhantes a Jesus. Então tudo na nossa vida, mesmo as coisas mais desagradáveis que possamos experimentar ou viver, Deus vai usar tudo isso para trabalhar a nossa fé, trabalhar a nossa comunhão com Ele, trabalhar a nossa santidade com Ele, trabalhar a nossa vida de servos e servas dEle, a fim de que possamos aprender a sermos servos maduros, especiais, né? Santos, e aprender a ter a mesma vida gloriosa de Cristo. Com Cristo compartilhando a vida dele conosco. Então, a comunhão com Deus não apenas eu me dedico a Ele, mas é também Deus em Cristo compartilhando comigo a sua vida. Tanto que o meu viver deve ser Cristo. Ou seja, eu tenho que me tornar como Cristo. Ou seja, a mesma vida de Cristo deve ser a minha vida. Então devemos fazer o que a palavra de Deus está dizendo: santificar a Cristo em nosso coração como Senhor. E ser fiel a Ele, né? Ser fiel a Ele por toda a nossa vida. Eu não posso trocar a minha fidelidade a Deus pelas conveniências do conforto e do sucesso terreno. E às vezes a gente deixa o reino de Deus em segundo plano. Isso não é bom. Isso é pecaminoso. Porque eu preciso amar ao Senhor acima de todas as coisas. Buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E Ele garante que não vai me deixar faltar nada, né? Garante a você que Ele vai acrescentar à sua vida aquilo que você precisa. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ser fiel ao nosso Deus. Então Deus, irmãos, não vai se agradar de um coração que não seja inteiramente dedicado a Ele. Como também Deus não vai se agradar de uma adoração formal, apenas ritual, ou religiosamente praticada liturgicamente. Ele quer uma adoração em espírito e em verdade. E Ele quer fidelidade. Tanto que a recomendação de Deus para nós é: não tomarás, pois, o nome do teu Deus em vão. Não utilize do nome de Deus para os seus interesses pessoais. Que o nome de Deus seja santo. Que o nome de Deus seja uma realidade de vida que reflete o caráter de Cristo na nossa vida. Então, somente quem faz a vontade de Deus vai poder desfrutar da vida eterna e pode arvorar para si o direito de ser filho ou filha de Deus. Somente
fazendo a vontade de Deus, a que nós poderemos dizer com toda a certeza de fé e verdade que somos seus filhos e que temos herança no céu juntamente com Jesus. Somos herdeiros e co-herdeiros de Cristo, de todas as coisas. Temos aqui um texto em 1 João capítulo 2, o verso 15 e o verso 17, que diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. O verso 17: ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Nós não devemos amar esse mundo. Nós devemos amar a nossa pátria celestial. Nós não devemos nos apegar às coisas deste mundo. Nós devemos construir um tesouro nos céus. Nós devemos investir na nossa vida eterna, na vida celestial. E tudo que pudermos desfrutar como necessidade física e material deste mundo, nós vamos desfrutar como dádiva de Deus, bênção do nosso Senhor, na certeza de que Ele não deixará que nada nos falte. Então, qual é o desafio, irmãos? Santificar ou consagrar a nossa vida a Jesus como Senhor no nosso coração. Porque não vai ser na aparência de uma vida religiosa, mas na intimidade do nosso amor relacional com Deus. Quem poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo? Quem pode fazer isso? Ninguém, nada, nenhuma situação. Por quê? Porque está no nosso coração. Eu sei em quem tenho crido e estou certo que é poderoso para guardar o meu tesouro ou a minha vida, a vida eterna até o dia final. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei que o meu Redentor é o Deus vivo, como disse Jó. Qual é a nossa esperança pela qual nós cremos em Deus? Ele é o Deus da nossa vida, é o Deus da nossa salvação, o Deus que nos dá a vida eterna, o Deus que tem preparado uma vida celestial para nós. Novo céu, nova terra. Uma nova terra para a gente viver. Um planeta recriado. Essa é a palavra de Deus em Apocalipse 21. Eis que faço novas todas as coisas. E Ele então faz novo céu, nova terra, para colocar neste lugar a sua igreja santa a Ele. A igreja santa a Cristo. Porque a igreja precisa santificar a sua vida a Cristo como Senhor. Igreja, povo de Deus, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, o povo adquirido, nação santa, que Deus tirou das trevas, ou seja, do pecado, para a sua maravilhosa luz. Então, como crentes em Jesus Cristo, seus discípulos,
e recebemos dele o direito de sermos como ele, filhos de Deus, nós devemos viver a nossa vida para ele. Devemos viver eternamente para o nosso Deus. Já parou para pensar na extensão disso? Você está engajado numa vida eterna para Cristo. Agora você está vivendo pela fé espiritualmente, guiado pelo Espírito Santo com Ele. Mas quando você for chamado à eternidade, tiver que deixar este mundo, ou quando Jesus voltar, você vai continuar essa jornada. Se você morrer, você vai continuar imediatamente a sua jornada com Cristo. Na eternidade. Você vai estar junto dele, aguardando o dia do seu retorno, para que ele possa reunir a todos os seus seguidores salvos por ele. E estabelecer então com esses seguidores, igreja, povo de Deus, o novo céu e a nova terra. Seria até mais interessante que Jesus voltasse enquanto estivermos vivos, não é mesmo? Não precisaríamos de enfrentar o drama da morte, embora ela já esteja derrotada, porque Jesus a venceu por nós. Nós temos em Jesus a certeza da ressurreição e da vida eterna, ou da vida eterna e a ressurreição, porque temos a vida eterna. Irmãos, para a gente ser uma pessoa feliz, e a felicidade não é a ausência de dificuldades ou problemas, mas é uma vida abençoada por Deus em Cristo, né? Nós precisamos ter uma vida de comunhão, de amor e intimidade com o nosso Deus, porque só Ele pode nos fazer felizes. Mas como é que eu vou ser feliz sem santidade? Porque é a santidade da minha vida a Cristo como Senhor que vai fazer com que Deus se agrade de mim, se agrade das minhas obras, se agrade do meu culto e me torna participante da glória dele. Mas é uma situação em que nós, de uma maneira concreta, de uma maneira sincera e verdadeira, buscamos o nosso Deus. Não é uma troca de benefícios, mas é uma consagração que traz como consequências esses benefícios de Deus para a nossa vida. Então muitos vão procurar se esforçar para conquistar isto e não vão ter, porque vão continuar vivendo formalmente, vão praticar apenas uma vida religiosa, como muitos fizeram em Israel. O que Deus disse? Olha, eu quero que vocês pratiquem a justiça e não simplesmente tragam para mim sacrifícios de animais. Obedecer é mais importante do que o sacrificar, porque a desobediência é um pecado horrível, como um pecado de feitiçaria. Então nós devemos amar a Deus porque Ele nos amou primeiro, mas porque nós o amamos de fato e de verdade. Nós santificamos a nossa vida a Deus porque cremos nele e sabemos que sem santidade nós não podemos vê-lo, não podemos estar com ele. E é de todo o nosso coração. E é para sermos verdadeiros adoradores, honrando e glorificando
vivendo para a glória de Deus, sendo fiéis a Ele. Então esta é a vontade de Deus para a nossa vida e que Ele fala conosco esta noite. Amém? E sejamos então santos ao nosso Deus, santificando a nossa vida a Cristo, colocando Cristo como centro do nosso viver, de tudo que somos e que queremos nesta vida. Vamos orar. Nosso Pai Celestial, eu agradeço a Ti pela Sua palavra, pelo chamado da vida santificada a Cristo, e porque ela também nos leva a fortalecer nossa fé, nosso compromisso, nosso comprometimento e também a esperança que nós temos no Senhor. Ela nos ajuda a focar na vida segundo a Tua vontade. Muito obrigado, ó Pai, e que o Senhor nos conduza como igreja a viver na Tua presença, a honrar a Cristo, a obedecer a Cristo e a aprender a ser como Cristo, vivendo para a glória do Teu nome, Pai do céu, buscando uma vida cheia do Espírito Santo, uma vida submissa à orientação e à direção dEle para a nossa vida. E que a Tua igreja seja santificada no Senhor. O Senhor santifica o Seu nome na vida da Tua igreja e derrama o poder e a glória do Senhor sobre a obra que o Senhor quer fazer através da nossa vida. Nós Te amamos, Deus. Nós amamos a Ti, Jesus. E nós consagramos a nossa vida ao Senhor. Pai, no nome de Jesus é que nós oramos. Amém.